Hora do Espírito. Bom dia a todos. O tema da nossa reflexão de hoje é o esquecimento do passado. Como os irmãos já conhecem, a doutrina dos espíritos está fundamentada em 5 princípios fundamentais: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação, coroada pela moral dos espíritos superiores, que se resume como a do Cristo na máxima evangélica de que devemos fazer aos outros aquilo que quereríamos que os outros nos fizessem, fazer o bem e não o mal. Então nós temos 5 princípios encimados pela moral cristã. Um princípio bastante controvertido é o da reencarnação, ou seja, a existência de uma vida e várias existências materiais, corpóreas, transitórias, pois a vida permanente é a vida do espírito. Pois bem, nós partimos do princípio de que Deus, causa suprema de todas as coisas, soberanamente justo e bom, infinito nas suas perfeições, criou leis perfeitas que regem o mundo. Então nós encontramos no esquecimento do passado, dessas vidas corpóreas anteriores, das encarnações anteriores, esse véu do esquecimento é uma das leis divinas. Portanto, não é inútil, tem um propósito. E por que razão nós nos esquecemos do passado? Na obra memorável de Leon Denis, ele faz alusão ao fato de que faz alusão ao fato de que não é por nós não lembrarmos de algo que esse algo não ocorreu. E ele cita como exemplo a nossa vida intrauterina, na presente reencarnação, quando estávamos no estágio evolutivo, o feto no ventre da mãe. Nós, a rigor, não nos lembramos desse período. Também não lembramos dos nossos primeiros meses dessa reencarnação. Nem por isso deixou de existir a gravidez, nem por isso deixou de existir essa fase inicial, em que, como bebês, na vida física, nós já abrigávamos um espírito imortal que trazia na sua bagagem muitas existências anteriores. Então não é pelo fato de não nos lembrarmos que algo não existe. Isto posto, por que esquecer do passado? Os espíritos nos ensinam que estamos todos numa ascendente evolutiva. Ao longo das reencarnações, o homem vai adquirindo cada vez mais experiência, cada vez mais conhecimento. Esse conhecimento vai lhe trazendo um gradual discernimento acerca do bem e do mal. Vai favorecendo o livre-arbítrio, a possibilidade de que ele faça livremente suas escolhas. A partir de um determinado momento do homem primitivo, a aquisição de conhecimentos lhe possibilita um avanço intelectual, que é normalmente aquele que acontece antes, e carreado por esse avanço moral e do discernimento, o leque de ação do livre-arbítrio do homem vai aumentando, e isso vai fazer aumentar também a sua bagagem moral, a sua evolução espiritual, por assim dizer. Nós vamos encontrar várias razões de ordem prática para esse esquecimento. Os espíritos nos ensinam que muitos reencarnam num mesmo grupo familiar. Pessoas que conviveram no passado voltam a conviver no presente. E quais são esses espíritos? Quais relacionamentos eles detinham no passado para voltarem a conviver juntos? 2 razões são as principais. Espíritos que guardem entre si a afinidade, o desejo, a vontade de voltarem a se reencontrar, e para isso tem méritos, e também aqueles que se odiaram, que muito se maltrataram. E a providência divina, por intermédio da reencarnação, da possibilidade de uma nova existência, coloca esses espíritos que
no passado se odiavam num mesmo reduto familiar, para que eles tenham a oportunidade de, através do convívio, não recordando de mágoas antigas, passarem a limpo as suas histórias, reescreverem o passado com as tintas do presente, não toldadas pela lembrança de tragédias, de agressividade, de violências, de vícios. A doutora Marlene Nobre faz uma menção interessante com relação à curiosidade que muitas pessoas têm de saber o que foram no passado. Ao lado de outros expoentes no estudo e divulgação da doutrina espírita, dizem que grande parte das pessoas, quando tem curiosidade sobre o seu passado espiritual, o faz pensando: eu fui um príncipe, um rei, um faraó, uma princesa, uma rainha, um nobre. Ninguém quer saber do seu passado quando foi um criminoso, né? Uma pessoa muito má, que prejudicou muito aos outros, que foi muito violento, que foi portador de um vício ao qual sucumbiu ao longo da vida. Então, aconselho inclusive do próprio Chico Xavier, não se deve pesquisar sem necessidade o passado, em casos extremos, com a finalidade terapêutica, conduzida por profissional qualificado, conhecedor da doutrina espírita e desses desdobramentos. Porque se nós estamos todos em rota evolutiva, podemos afirmar que somos hoje, no presente, a melhor versão de nós mesmos. Se formos, portanto, investigar o nosso passado, encontraremos um indivíduo numa situação moral inferior àquela da qual nós desfrutamos no dia de hoje. Então, não se deve pesquisar isso. Nós devemos recordar também que esse véu do esquecimento, ele é temporário. Ele é temporário porque uma vez que o espírito desencarne, passado o período inicial de perturbação, a qual muitos, a grande maioria está sujeita, mas não todos, ele vai recobrando aos poucos a consciência de si mesmo, da sua individualidade. E ao contrário das personalidades que são temporárias, que dependem em cada reencarnação do grupo familiar, do meio social em que está inserido, a região geográfica, os costumes, porque tudo isso vai acabar moldando a personalidade atual do homem, a individualidade é o conjunto de todas essas personalidades, de tudo quanto o espírito auferiu em termos de conhecimento. Então, nós temos que o véu do esquecimento tem um caráter providencial. É uma prova, uma mais, da misericórdia divina, que nos propicia passarmos a limpo a nossa própria história. E nós esquecemos temporariamente o passado para conseguir, pelo mérito que decorre do bom uso do livre-arbítrio no presente, um avanço intelectual e moral para que o futuro seja de uma vida mais plena. O próprio Jesus Cristo nos deixa essa mensagem. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida plena e abundante é aquela em que eu consigo desenvolver todo o meu potencial. E para que eu possa fazer isso, desembaraçado das dores do passado, é que se dá o esquecimento. E encerro a nossa mensagem de hoje com uma passagem de Chico Xavier, no livro Chico Xavier com Você, de Carlos Bacelli. A frase: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Que Deus nos abençoe. Na Era do Espírito,